Aula 33 do curso Desenvolvimento Orientado a Componentes com UML, seguindo a especificação das interfaces dos nossos componentes, título da aula, Desenvolvimento do Software, etapa 7. Então agora nós vamos focar na definição das operações fornecidas. Vamos entender isso. Então nós estamos trabalhando a etapa 7, estamos trabalhando a especificação sintática dos componentes. Vimos já na aula anterior de apresentação da etapa que a especificação sintática, então apenas focando na especificação sintática, ela tem duas grandes tarefas: definição de portos, tratado na aula anterior a essa, e a definição das operações requeridas e fornecidas. Muito bem, então nessa aula nós queremos focar nessa segunda tarefa, a definição das operações requeridas e fornecidas. Bom, como nós fazemos isso? Primeiro ponto colocado é o seguinte: nós não vamos inventar operações. Nós vamos buscar operações nos diagramas de sequência que nós produzimos antes. Então, cada invocação que eu identifico no diagrama de sequência implica em uma operação. Aqui, no caso, vai ser requerida por um dos componentes envolvidos e vai ser fornecida pelo outro. Vamos olhar esse exemplo aí no quadro. Então, nesse exemplo, foquemos a nossa atenção naqueles dois componentes destacados, circundados do lado direito do diagrama. Então, lá embaixo, tem a invocação da operação self-destruct, está a setinha azul apontando para ela. Observem que em cima eu tenho duas setinhas azuis, uma apontando para cada componente, para dizer o quê? Que, olha, esta operação self-destruct, ela é uma operação fornecida por um dos dois componentes e é requerida pelo outro. E o outro destaque do lado esquerdo da tela está lá destacado o componente TTT Player Proxy. Então observa ali na seta azul, abaixo, o destaque da seta azul, a invocação da operação disconnect. Então, nesse caso, essa operação, um componente está invocando esta operação de um artefato reusado, o NetGame Server, um artefato reusado que não é um componente. Então, nesse caso, eu preciso definir o que? Apenas a operação requerida pelo componente TTT Player Proxy. Eu não vou especificar nada do artefato reusado, quer dizer, ele vem pronto tem que especificar. Muito bem. Então, nesse procedimento de definição das operações requeridas e fornecidas, eu vou fazer o quê? Eu vou detalhar as assinaturas das operações com tipagem de parâmetros, com tipagem de retornos, lembrando que, quando nós produzimos os diagramas de sequência, eu dizia, olha, que a minha preocupação é identificar as operações, eu não estou preocupado nesse momento em detalhar as assinaturas das operações. Então, nós estamos preocupados com isso agora. E as operações identificadas, elas serão organizadas em interfaces UML. Já vamos ver isso. Como nós materializaremos o resultado desse nosso esforço? Bom, nós materializaremos em diagramas de classes. Puxa, peraí, mas até o momento em nós dizíamos que estamos trabalhando com desenvolvimento orientado a componentes, não usamos diagramas de classes. Vejam, a classe evidentemente não é a unidade construtiva, a nossa unidade construtiva é o componente, dizemos isso repetidas vezes desde lá a primeira parte do curso. Porém, nós usaremos diagrama de classes sim, porém apenas para declarar as interfaces UML. Então, as interfaces UML, o que? Serão as coleções das operações, das assinaturas das operações, e nessas assinaturas elas envolvem parâmetros e retornos que precisarão ser tipados e, eventualmente, um tipo de parâmetro ou um tipo de retorno é uma classe. Então, essa classe precisa ser declarada na minha especificação e usaremos, então, diagrama de classes para isso. Para a declaração de tipos usados nas assinaturas das operações, então, e para a declaração das interfaces UML com as correspondentes operações. Então, apenas para isso. Diagrama de classes para a declaração de interfaces UML e para a declaração de tipos referenciados pelas operações dessas interfaces.
Muito bem. E a definição das operações requeridas e fornecidas, ela consiste em 3 tarefas, né? Aí estão colocadas. Tarefa 1, a identificação das interfaces UML fornecidas. A tarefa 2, apenas fornecidas. A tarefa 2, a importação das informações da especificação do componente para a especificação do software. E tarefa 3, a definição das interfaces requeridas. Vou explicar. A tarefa 1, ela é realizada sobre a especificação do componente. Eu vou pegar a especificação de interface de componente e vou, nesta especificação de interface de componente, identificar as operações fornecidas apenas. Na tarefa 2, eu vou pegar essa informação que eu acabei de produzir na interface do componente e vou levar para interface do software, desculpa, para a especificação do software. Vou levar da especificação da interface do componente para a especificação do software. Igual, copiar. O que eu fiz numa, eu vou copiar na outra. Por quê? Porque o componente aparece na especificação do componente, aparece apenas o componente que está especificado, e lá na especificação do software aparecem todos. Muito bem. E o que acontece? Lá na especificação do software eu tenho qual componente se conecta a qual. Então, aquilo que é fornecido de um lado, que eu identifiquei, eu vou copiar para ser requerido do outro. Então, lá na especificação do software, eu vou completar todos os componentes, tanto com as operações fornecidas quanto as requeridas. E aí essas requeridas que eu defini na especificação do software, na tarefa 3, eu vou levar para a especificação de cada componente. Ok? Por quê? Porque na especificação do componente eu enxergo apenas aquele componente e na especificação do software eu enxergo todos conectados. Muito bem. Daqui por diante, até o final dessa aula, o meu foco será especificamente na tarefa 1, definição das interfaces UML fornecidas. Muito bem. Então, passo 1. Criar uma interface, digo aí na tela, criar uma interface UML fornecida associada ao componente para cada porto. Então, observa que isso é uma tarefa mecânica. O componente tem um porto, vou botar uma interface UML fornecida nesse porto. Tem 3 portos, 3, uma para cada porto. Tarefa mecânica. Puxa, mas será que precisa? Não quero saber. Vou lá e vou botar uma interface fornecida para cada um. Como está na imagem aí abaixo. Bom, 2 observações. Primeira colocada ali na tela. Colocando assim essas interfaces fornecidas sem avaliar se há necessidade ou não, eu tenho a possibilidade, ao final do processo, de interfaces UML acabarem vazias. Olha, não tem nenhuma operação fornecida nesse porto, então para essa interface aqui que eu criei, ela é desnecessária, então ela vai ser descartada. E a última observação colocada aí na tela, abstrair nesse momento as interfaces UML requeridas. Eu não quero pensar em operações requeridas. Eu estou focando a minha atenção em operações fornecidas, ok? Muito bem. Passo 2. Identificar os diagramas de sequência que incluem o componente tratado. Então vejam que eu quero produzir as interfaces UML das operações fornecidas na especificação da interface do componente, mas eu vou procurar os diagramas de sequência em que o componente aparece onde? Na especificação do software. Os diagramas de sequência estão na especificação do software. Aliás, a especificação do componente até agora não tem nada. Tem lá um diagrama de componentes onde aparece apenas o componente, só, mais nada. E com as interfaces UML fornecidas penduradas em cada porto. É só isso que existe na interface do componente. Muito bem, então vou lá olhar os diagramas de sequência que eu produzi na especificação do programa, na especificação do software. Eis aí um exemplo. Então, o destaque é ali, o componente de cima, o componente TTT Game Logic, e ali, nesse diagrama de sequência, há uma operação, há uma invocação de operação envolvendo esse componente. Então, olha, eu quero olhar, eu quero identificar todos os diagramas de sequência de casos de uso onde o componente que eu estou modelando aparece. Muito bem. E aí? Passo 3. Nos diagramas selecionados, identificar invocações de operações
para o componente, não do, mas para o componente tratado. Por quê? Porque essas são as operações fornecidas pelo componente. Tá? E identificar os respectivos componentes originadores das invocações. Então, eu quero enxergar isso. Então, observe a última observação colocada aqui na tela. Mensagens originadas de ações internas não são incluídas nas operações fornecidas do componente. Então, essa última observação se refere ao quê? Àqueles componentes com comportamento próprio. Né? Então, aquilo que, por meio da operação do componente, é invocado para ele mesmo, não é definido como operação fornecida. Importante. Muito bem, então esse esforço de, olha, eu quero identificar quais são os diagramas de sequência em que o componente em questão aparece, o mesmo componente TTT Game Logic que eu mostrei num diagrama de sequência atrás. Então eu observei que ele aparece em quatro diagramas de sequência, os quatro aí colocados. Na verdade, eu recortei só um trecho de cada um dos diagramas onde tem invocação de operação. Então, está destacado aí tanto nos quatro pedacinhos de diagrama de sequência, tanto o componente em questão, que é o TTT Game Logic, como a operação invocada dele. Então, observem operações fornecidas. Ok, então são 4 invocações, mas observem que na verdade são 3 operações, há 2 componentes em que há repetição da operação invocada. E aí, o que eu vou fazer com isso? Opa, identifiquei a invocação de 3 operações fornecidas pelo meu componente olhando todos os diagramas de sequência. Ok, passo 4. Inserir cada operação localizada na interface UML associada ao porto. Muito bem, então fiz isso, o que acontece? Passo 5. Remover interfaces UML que tenham ficado vazias. Por quê? Porque se a interface UML ficou vazia, a interface fornecida de um porto ficou vazia, diz o quê? Que aquele porto ali ele não fornece operação. Quer dizer, aquele porto ele não recebe invocações, ele só invoca operações. Muito bem. Então observem o nosso componente TTT Game Logic, aquelas 3 operações identificadas foram organizadas numa interface, né? Chamei de interface logic. Por quê? Porque é a interface do componente que trata a lógica, os métodos do componente que trata a lógica, então chamei de interface logic. Aí estão as 3 operações. Então observem que as 3 operações estão detalhadas, né? Nós temos parâmetros, temos tipo de retorno. Então, temos essa informação definida, ok? E, mostrando agora um outro componente, o TTT Game Manager, assim como no anterior exemplo do livro, né? Eu criei as 3 interfaces fornecidas mecanicamente. Uma delas, a do lado direito, eu identifiquei operações, mas nas 2 colocadas do lado esquerdo eu não identifiquei. Então ali eu coloquei uma nota antes de destruí-las. Olha, interfaces vazias serão removidas, e a rigor serão removidas e não existirão na especificação. Muito bem, uma outra coisa importante desse momento é o seguinte, olha, apenas nesse momento é que nós realmente estamos detalhando as operações. Quando nós produzimos os diagramas de sequência, já comentei isso antes, o nosso foco era identificar as operações, mas sem muitos detalhes, sem muita preocupação com parâmetros, sem muita preocupação com retorno. E agora, o que acontece? Eu estou com uma visão mais profunda, e essa visão mais profunda, ela pode gerar para mim uma crítica em relação até aquela minha identificação anterior de componentes. Então, primeira observação colocada aí na tela. Opa, nesse momento existe a possibilidade de redefinição dos componentes em função do detalhamento das interações entre eles. Então observem, isso é a visão de desenvolvimento do software, seja qual for a abordagem, né? Na medida em que eu dou um passo adiante e eu aprofundo mais a minha modelagem, eu obtenho uma compreensão que nas etapas anteriores eu não tinha. E essa compreensão pode me levar, não é a primeira vez que eu falo isso, a uma redefinição daquilo que eu produzi nas etapas anteriores. E nesse caso,
do exemplo do livro, tem uma situação bastante interessante a colocar. E essa situação, que eu vou mostrar a seguir, é uma situação real. Quer dizer, à medida em que eu ia trabalhando a descrição das etapas, eu ia trabalhando, quando eu produzi o livro, o exemplo em paralelo. E aí chegou num ponto em que, puxa, eu vou ter aquela definição de componentes que eu tinha lá e que já estava ilustrando o capítulo e tal, eu vou ter que repensá-la, não está legal. Né? Mas, puxa, vamos revisar tudo? Não, vamos deixar desse jeito exatamente para mostrar que isso acontece. Né? Então vamos ao exemplo. O que acontece vejam na imagem de cima, eu tenho um componente ali em que eu botei um X. Olha, esse componente não existe mais. É o componente TTT Proxy. Aí daí é o seguinte, tanto no lado do cliente como no lado do servidor, eu tenho um componente que é o responsável por interagir com o artefato NetGame Server, que é o artefato que não é componente, que aparece no meio, na parte de baixo da figura, o artefato NetGame Server. Muito bem, então observem, no diagrama de baixo, as duas setas azuis, elas destacam o quê? O elemento, tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor, que interage com esse artefato NetGame Server, que a princípio eu achava que seria o mesmo componente no lado do cliente, o mesmo componente no lado do servidor. E eu chamei esse componente de TTT Proxy, que é o componente com um X lá em cima aqui na nossa tela. Nessa etapa do desenvolvimento, eu concluí que não, o componente do lado do cliente não vai poder ser idêntico ao componente do lado do servidor. Então eu deixei de ter esse componente TTT proxy, observem no diagrama de baixo o destaque das setas azuis, e eu disse o quê? Olha, eu vou ter um TTT player proxy e um outro componente TTT manager proxy. Então, redefinição de componentes em função do detalhamento das interações. É isso, acontece, preciso ficar atento a isso, pode acontecer. Muito bem, então nós vimos, nesse momento, estamos vendo a especificação sintática das interfaces dos componentes. Então, nosso foco, o que? Foi na definição das operações. Então, a especificação sintática envolve portos e operações, portos, assunto da aula passada. Nessa aula nós focamos na definição das operações, especificamente na tarefa 1. Então, identificamos as interfaces UML fornecidas dos componentes. Próxima aula passaremos para a etapa 2 e na seguinte, na etapa 3, essas aulas, como eu já disse antes, intercaladas com a prática lá do nosso exemplo de aula, que é o jogo Pentágono. Então, esta aula de apresentação dessa parte da nossa metodologia, nós encerramos por aqui.